A paz do Senhor a todos! Ei, voltamos aí com a grande polêmica agora, né? Bom, muito bem, antes de tudo eu quero dizer que seus comentários construtivos, eles são bem-vindos aqui. Inscreva no canal, aqui ó, tá escrito ali ó, inscreva-se, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, inscreva-se. Aí você, você chega e inscreve-se no canal, deixa o seu like. Quero dizer que as pessoas que vão dar dislike aí, paciência, mas é o seu direito. Vou tirar esse óculos para me ficar mais olhando nos seus olhos. Bom, a questão agora é um pouco bem, como se diz, bem pesada. Pesada. Eu disse pesada. Crente aí que não gosta de levar paulada, ai, isso dói. Vai apanhar hoje. Crente, agora o cristão não. O cristão não vai apanhar. Ele só vai consertar o que está realmente, o que ele pensa que é certo e está errado. Inscreva no canal, como eu disse, né? Deixa o seu like aí. Comentários que venham me ofender, principalmente os santos de Deus, eu vou excluir. A princípio, se for comentário de baixaria, me xingando, isso, aquilo, outro, eu não vou nem responder. Eu vou excluir, vou bloquear, denunciar se for palavrão. E você não vai participar do comentário do vídeo. Mas, se você for educadinho, educadinha, eu vou te responder aí com muita boa vontade aquilo que eu sei. A princípio, quero te dizer que eu não sou dono da verdade, não sou Jesus Cristo, é Ele que é o dono da verdade, mas a minha Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, de verdade, ele vai lá para o capítulo e versículo João 8,36. Se verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livre. Tem muita gente preso, tem muita gente que está fazendo tanta bizarra da palavra de Deus que acha que vai ser salvo. Entrar no céu não é para qualquer um. O céu não é para todos. O céu é para os escolhidos. Os escolhidos irão para o céu. Os escolhidos irão para a cidade celestial. Os escolhidos irão morar e governar com o Todo-Poderoso. Eu sou escolhido. Se você é escolhido, dá um like aí. Dá um tinino aí. Então veja bem. O tema hoje é um tema bem doído, né? Eu vou citar alguns versículos bíblicos, outros não. Sabe por quê? Quando eu vou gravar o vídeo, eu gravo o vídeo já com 90% dos capítulos, versículos, do assunto que eu vou conversar, é aquilo que eu já tenho conhecimento e está guardado no meu coração. Apesar que você carregar uma Bíblia debaixo do braço, não é o suficiente. Você tem que carregar uma Bíblia dentro do seu coração. Pois Davi disse em suas palavras, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nós vemos hoje nas igrejas são muitas pessoas que, na verdade, estão pastores que se dizem pastores, mas na verdade são verdadeiros mercenários da fé. Eu quero dizer para você que este vídeo vai ficar um pouco bem grande, mas eu insisto que você assista ele todo, para depois comentar. Porque se você comentar besteira, eu vou te bombardear. Eu não vou ter piedade de ti. Eu vou realmente fazer o que Jesus fez. Eu vou dar chicotada. Ó, chicotada? Não, volta aí a fita. Chicoteada. É chicoteada? Ah, sei lá. É chicotada, chicoteada. Então, como Jesus chicoteou ali os mercenários, os vendilhões no templo, então Deus, ele amou, mas ele também é fogo consumidor. Jesus é leão, é cordeiro, mas ele também é leão. Então, quando eu tenho que entrar como leão, segura, meu irmão, porque quando o leão chega na selva, vou te falar para você, viu? As mais densas trevas correm. Então, Jesus derrubou tudo ali. E muitas pessoas têm falado, pastor, mas isso é muito ignorante, estúpido em responder algumas perguntas assim. Conforme você me pergunta, eu vou te responder. Se você me ofender, eu não esquento muito a cabeça. Mas se você ofender a palavra de Deus, eu esquento muito mais.
Na verdade, eu me esquento a cabeça se você me ofender. Mas eu esquento 2 vezes se você ofender a palavra de Deus. Então, conforme você me perguntar com amor, eu vou te responder com amor. Se você me perguntar com pedrada, eu vou te responder com pedrada dentro da palavra de Deus. Porque o povo não quer ouvir a verdade, eles querem ouvir coisas que saciam o seu ego. E eu não sou pastor que sacia o ego de ninguém. Eu não sacio o ego da minha família. Aqui em casa, se puniu, errou, meu querido, minha querida. Aqui em casa, vai tudo pro banco. E se é possível, cometer o pecado, é excluído do ministério. Pode ser filho, pode ser esposa, pode ser quem for. E eu faço isso muitas das vezes. Os meus filhos são jovens e eles, às vezes, querem namorar e o namoro não é para cristão. E aí eles se rebeliam, continuam, então eu tiro eles fora de comunhão. Se estiver pecando, excluo, não quero saber. A minha missão é com Jesus. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de família e nem muito menos de ovelhas que eu apacento. Quem quer ficar comigo, fique. Quem não quer, o caminho é largo. Eu sempre digo, olha, você não gostou? Deus usou essas portas para você entrar e aprender. Não quer? Tem muito mercenário aí neste mundo que pode te conduzir ao inferno. Eu não sou daquele que conduz ninguém ao inferno. Então, neste momento, né, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um fundo musical baixinho para que vocês possam ir ouvindo aí a mensagem e também ouvindo eu cantar, né? Meu CD Pisa na Cabeça da Serpente para Matar. Tá aí ó, no YouTube aí, você pode entrar, pode baixar, você não pode gravar, né? Então nós temos o CD completo aí. Também não tô nem aí se você não gostar do CD não, né? Eu não fiz para te agradar, eu fiz para agradar ao Senhor, agora e para dizer a verdade ao povo. Então vamos ao que interessa. Nós temos aqui um pedido aqui de um irmão, que é o André Luiz Santana, que comentou aqui sobre o meu vídeo aqui sobre depilação. Ele diz, pastor, paz do Senhor, teria como o Senhor trazer um estudo sobre o sexo no casamento, né? Que é uma área bastante que os cristãos têm dúvida. Há vários estudos aqui no YouTube sobre esse tema, mas eu vejo que o Senhor é um homem de Deus para trazer este estudo. Eu quero agradecer aí o André Luiz Santana, porque as suas palavras, né, os seus pedidos, ele vai ajudar muitas pessoas que não conhecem. Também nós temos a irmã que tem aqui pedido aqui também para que eu possa comentar, né, a irmã Mary, né, Marques, a irmã Mary Marques, ela pediu para mim comentar sobre o casamento, sobre o divórcio. Então por isso esse vídeo vai ficar um pouco meio grande. Eu poderia colocar separado, mas eu prefiro que você veja por completo, né? Tenha paciência, entenda o que eu quero falar, porque eu sei que Jesus, ele está procurando as pessoas que verdadeiramente guardam os seus mandamentos em seu coração. Então eu vou aqui dar umas explicações aqui. Primeiro, vamos ver que Jesus, Deus fez algo muito precioso. Primeiro, vamos falar sobre o homem chamado Adão. Adão é um homem que, na verdade, foi criado no céu. Então, Adão não foi criado aqui na terra. Adão foi criado no céu. Você pode ler em Gênesis, né, capítulo 2, a seguir, que você vai ver que Adão foi criado no céu. Adão foi criado no céu, mas ele foi formado na terra. Então o Senhor Deus veio e formou ele na terra. E Adão já existia muito antes de ser formado nessa terra. É por isso que diz a Bíblia, né, que todo espírito volta a Deus, e todo espírito veio do céu. Todos, independente de quem seja, todos, né, a legião caída, os anjos caídos, quanto também os santos de Deus, os pecadores. Então todos eles vieram do céu. Tomaram a forma principalmente os homens aqui de carne, porque Deus formou o homem. Então quando Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, né? Quando que Adão foi criado do céu?
Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, dele imaginar, né? Dele imaginar, ele já criou. E ele criando o homem, criando o espírito lá no céu, ele desceu e soprou sobre as narinas, né, do corpo o espírito que estava no céu. Então preste bem atenção, né? Então nós vemos aí que também, neste caso, o espírito da mulher também, ela já tinha sido formada. Por quê? Porque na verdade, quando Deus criou o espírito, ele não criou um espírito masculino e um espírito feminino. Espírito não tem sexo. Então, como não tem sexo, a mulher, quando o espírito feminino desceu até ao corpo de uma mulher, ele assumiu um corpo de mulher. E ele, então, o espírito que não tem sexo, passou a ter uma definição de ter um sexo feminino. Lembre bem. Mas, como Deus, ele é Deus, a palavra Deus vem do masculino, todo-poderoso, então é um masculino, Deus, homem. Então, o homem, ele tem autoridades. A autoridade do homem é maior, né? A autoridade do homem é maior. E o que acontece? E como Deus fez o homem para governar a terra, na verdade o homem iria governar a terra sozinho. Mas os planos de Deus não era governar a terra, o homem governar a terra sozinho. Então, Deus viu que Adão não poderia viver sozinho, e aí ele tirou de Adão, né, uma outra carne, porque o espírito da mulher já existia, porque na verdade o espírito da mulher, quando Deus fez o homem, Deus fez a imagem e semelhança. Por isso, a mulher é a imagem e semelhança de Deus nas suas fisionomias, como olho, braço, nariz, né? Só difere de Deus porque Deus não tem sexo, né? Deus não tem sexo, anjo não tem sexo. Então as mulheres, elas passou a ter, Deus deu sexo para o homem, né? E deu sexo para a mulher, né? Para que havesse reprodução, porque no céu não existe reprodução. No céu não tem como reproduzir, né? Lá não tem sexo, né? Tem né? Não tem viradinha de olho, né, irmão? É só pra carne, certo? É só pra carne. Então, eu tô pegando desse início para você entender, né? Para você entender bem que na verdade, a mulher, quando ele vem, o homem e a mulher, quando ele vem e tomou a forma do seu corpo, cada um assumiu sua função, masculino e feminino. Mas para Deus, espírito não tem sexo. Então, se você tem, mulher, um espírito aí, é lógico que tem, seu espírito não tem sexo. Mas você vai pagar pelo ato que você cometeu com o templo do Espírito Santo? Vai. O corpo que Deus formou é chamado de templo do Espírito Santo. Se nós vermos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus também destruirá ele. Então, o que faz as pessoas serem condenadas? A sua rebeldia, porque desobedece a Deus e viola o templo do Espírito Santo. Então, lembrando, espírito não tem sexo, certo? Não tem órgão genital masculino, não tem órgão genital feminino. Então, o que foi trago para este mundo, esses órgãos, foi para a reprodução e necessidade fisiológica. Então, eu quero que você entenda muito bem. Então, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Adão não foi criado na terra, Adão foi criado no céu. E de Adão, Deus formou o homem, e do homem, Deus formou um corpo de uma mulher, tirou um corpo de uma mulher, né? E ali colocou um mesmo espírito, que seria um espírito que foi criado no céu. Na verdade, esse espírito não tem sexo. Então, por isso, tanto do homem quanto da mulher, que já estava lá no caso, era um só espírito. Então, não tem sexo. Ele só passou a ter
ter definição de sexo quando eles entraram no corpo humano. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vemos aqui o que a Bíblia diz, que o homem, né, na verdade, Adão não pediu a Deus uma mulher porque ele nem sabia o que era mulher. Mas obviamente que uma mulher é muito bom, né? Se não fosse uma coisa boa, né, não teríamos hoje uma mulher aí, o homem não viveria sem uma mulher, por causa do desejo da carne. E assim, claro, depois que houve o pecado. Mas vamos dizer que, na verdade, quem pecou foi a mulher, não foi o homem. O homem não pecou. Quem pecou foi a mulher. Foi a mulher que foi seduzida, não foi o homem. Então, pela mulher, né, ela, na verdade, se ela não pecasse, ela não seria subordinada ao homem. Ela teria livre-arbítrio mesmo casada. Ela não teria que obedecer ao homem. Ela não teria que ser subordinada ao homem. Então, como a mulher pecou, ela passou a ser subordinada ao homem e dar à luz com dores. E o homem, que não ia trabalhar, que não era para trabalhar, passou a se lascar, né, irmão? Aí tem que lavrar a terra. Então, voltando a dizer, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que quando nós paramos para imaginar que uma mulher, né, ela deu ênfase ao pecado, então nós queremos culpar a mulher, claro, obviamente, porque a mulher enganou o homem. A serpente enganou a mulher e a mulher enganou o homem. Mas o homem, que é muito inteligente, né, ele caiu na da mulher e ele acabou pagando pelo preço também. Mas por isso Deus enviou Jesus para resgatar a sua imagem e semelhança. Então, onde houve o primeiro casamento? No Jardim do Éden. Quando Deus chegou e viu que o homem não era bom que o homem ficasse só, vivesse só, porque Deus deu autoridade para Adão colocar o nome em todos os animais, e com certeza, nele colocando o nome em todos os animais, ele viu que não tinha uma pessoa, uma personalidade que se parecia com ele. Ele foi perceber, na verdade, que ele seria a única espécie diferente de todos os animais. Eu acredito que por ele ter ficado triste, não porque ele desejava uma mulher, mas por sentir só nesse sentido, por ver cada animal com seu par, ele achou que também ele deveria ter, porque o homem já era inteligente, muito mais inteligente do que hoje. Então, com certeza, pode ter batido alguma tristeza no coração de Adão, e Deus então deu um sono profundo e pesado para Adão. E Adão então dormiu igual um bebê, igual uma pedra. Bebê acorda com um pernilongo, né? Zoando. Aqui eu tenho uma netinha aqui, meu filho, que nós passamos o tempo todinho com ela no colo e de repente ela dorme, dá um cochilo, nós falamos, agora ela vai ter sossego. Quando coloca ela, daí 5 minutos, ela tá gritando de novo. Então, qualquer barulho faz ela acordar. Mas o Adão dormiu como uma pedra. E a Bíblia diz que foi Deus e tirou tirou de Adão da sua costela e formou a mulher. E aí Deus disse, né? Na verdade, quem pôs o nome na mulher, né, não foi Deus. Quem pôs o nome de Eva na mulher não foi Deus. Quem pôs o nome em Adão foi Deus. Deus escolheu o nome para Adão, mas o nome da mulher, quem pôs não foi Deus, né? Se você ler aí o Gênesis aí no capítulo 2 aí a seguir, você vai ver. Eu não vou citar capítulo e versículo aqui, porque se eu for citar, esse vídeo vai ficar 4 horas de relógio. Então, se você é um pouco bem inteligente aí, né, que não é possível, pega a Bíblia, né? Se eu estou dando o capítulo, vai lá e lê, que você vai ver capítulo 2, 3 ali para frente. Você vai ver que Deus chegou e deu a Eva para Adão. A Eva, não. Deu Adão para Eva, não. Eva e Adão? Não, não é Eva e Adão. Eva e Adão é feio. Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva fica mais legal. Você vê como é que é tão frágil. Se você inverter, fica Eva e Adão. Eva e Adão. Eva e Adão. Corta aí, irmão. Corta, tchau, tchau. Então, veja bem. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. Deus, então, deu a mulher para Adão. Então, Deus, quando ele deu a mulher para Adão, assim que ele deu, ele já concretizou o casamento, oficializou.
No entanto, o próprio Adão diz, né? Dando Adão o seu nome de Eva, chamando Adão de... Porque ele deu para todos os animais e deu para a mulher também o nome. Então ele disse, seu nome será Eva, né? Adão que deu o nome para Eva, viu, irmão? Não foi Deus. Não foi Deus que chamou a mulher de Eva. Não foi Deus. Foi Adão que colocou o nome de Eva. Viu? Quem colocou o nome de Adão foi Deus. Por isso que a autoridade máxima veio de Deus para o homem. E aí a mulher hoje passa a ser submissa por causa da sua desinteligência, nesse sentido de ser seduzida por um fruto, né, irmão? Não é um fruto, não é uma fruta. Minha Bíblia não diz que é uma fruta, é um fruto. Fruto tomate é fruto. Nem todo mundo gosta de tomate, né? Tomate? Não existe tomate. Existe tomate. Então tomate é fruto, né? Então eu não conheço um fruto doce chamado fruto doce. Maçã não é fruto. E a minha Bíblia diz fruto. E Adão e Eva foi e comeu do fruto. Fruto. Que fruto será? Tem nada a ver com maçã, isso é tudo libertinagem desse povo aí, maçã e tal, aquilo outro, que né, deu a maçã, que maçã, coitadinha da maçã. Maçã nem... Então tem nada a ver, irmão. É fruto. Pode ser um tomate, pode ser um coco. O coco é fruta? Sei lá, é um fruto. Eu não estudei sobre esses negócios assim, não. Só culinário, não. Então, veja bem. Então, Deus deu. Então, a Eva foi enganada, né? Por quê? Porque ela ouviu a serpente. E quando Deus ali oficializou o matrimônio, porque quando que foi? Deus é o principal testemunho e juiz sobre o casamento de Adão e Eva. E disse Deus, né? Aí disse Deus, deixa pai, deixa mãe, deixa irmão, deixa tudo e segue. Ou, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo, né? E une-se a uma só mulher, a uma só carne. Então Deus deu essa ordem, né? Que só a morte poderia separar este casal. Só a morte, mas ninguém. Adão então disse assim, essa aqui agora é Eva, né? É carne da minha carne, né? Então Eva passou a ser carne da carne de Adão. E ele amou ela, né? Amou, e vou dizer uma coisa, irmão, se nós somos aqui entrar na área teológica, porque eu não sou mestrado em teologia, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu perguntasse para você, qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Você não vai saber me responder. E você fala que nada, pastor, eu sei. E foi Caim e Abel. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão. A Bíblia diz que foi o primeiro filho de Adão. Não, não foi. Eles não foram os primeiros filhos de Adão. Lógico que não. Existia uma terra chamada Nod. Isso é outro assunto. Só rapidamente você entender aqui. Existia uma terra chamada Nod, que quando Caim rebelou-se contra Deus, matou Abel e tal, aquilo outro, ele fugiu para essa terra. E lá ele se casou. Com quem? Com quem que ele se casou? Uma irmã, uma tia, uma prima, uma sobrinha, sei lá, alguém lá. Porque antes de Adão e Eva ter Caim e Abel, né? Adão e Eva teve uma cidade inteira chamada Nod. Olha lá, lê lá para você ver. E havia na terra de Nod, né? Então, na terra de Nod, existia uma terra de Nod e tal, aquilo outro. Então, Caim e Abel foi os primeiros filhos do pecado. Depois do pecado. Entendeu? Porque antes dele pecar, antes de Adão e Eva pecar, eles tiveram uma cidade inteira. Por isso Eva não sentia dor, Eva não sentia, né, essas aflições, o marido não tinha que correr atrás de médico, isso, aquilo, outro. Eva mesmo dava a luz ali, ou o marido chegava e só puxava o garotão assim pela cabeça, assim, ó, vem cá, colocava as duas pernas assim. Já pensou? Aqueles partos animal, né? Arranca tudo, a criança já pula. E outra, tem mais. Já saía andando. Praticamente. Acho que isso é negócio de colo. Não. Sabe por quê? Porque, na verdade, Adão viveu 930 anos. Então, a criança já nascer assim, mesmo que ela, né, tem que viver um pouquinho no colo, esse negócio de sair andando, irmão, é eu que falo, viu? Mas eu acredito o seguinte, né, que já saiu praticamente, andava com poucos dias, né, talvez um mês, não sei. Era talvez um período que um animal nasce também, que leva aquelas datas para... Porque tem animal que já nasce, já começa a cambalear e já vai andando. Eu também acredito nisso aí, porque não tinha pecado, né? Então, essa é uma história profunda, né? Então, não vou mexer nesse caso, não.
Então veja bem. Então, no entanto, nós vemos aqui acontecer o seguinte. Quando Deus oficializou o casamento, ele diz, né? Portanto, deixará, né, o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, né? E só o que pode separar um casamento, um casal de uma pessoa, um do outro, são infidelidades. As infidelidades, ela hoje realmente... Porque antes nem a infidelidade, segundo o coração de Deus, ele não aceitaria essa carta de divórcio. Então tem que dar a carta de divórcio para a mulher. Pastor, meu marido me traiu. Eu sou a santinha, né? Eu sou a santinha, eu tenho um arcozinho assim, uma rodinha assim na cabeça. Eu sou iluminada, né? Eu sou a santinha, eu nunca fiz nada para ele me trair. Então ele me traiu, pastor. E agora? Eu tô com medo de deixá-lo. Eu vou pecar. Eu posso largar ele? Pode. Eu perdoo ele? Pode perdoar e deve perdoar. Eu posso largar ele? Pode. Nos quesitos de Deus, você pode largar ele por caso de infidelidade. Por que você pode largar ele por causa de infidelidade? Por causa, né, que cometeu-se o pecado, o adultério. Mas, na verdade, se nós formos analisar aqui, irmão, biblicamente, né, a mulher, na verdade, quem comete o adultério, você vai me xingar, mas eu tenho que falar a Bíblia. Não é o homem, é a mulher. É a mulher que comete adultério, não é o homem. Por quê, pastor? Porque quando aquela mulher foi encontrada ali e foi levada para ser apedrejada, né? Ela foi pega com 5 maridos. Ela foi pega com 5 maridos, não, com 5 homens prostituindo com ela. E aqueles homens que prostituíam com ela estavam com a pedra ali para matar ela também. Por que não os homens não foram levados para serem massacrados também? Por quê? Porque o adultério se constata vindo da mulher. Mas, como o homem participa, ele é cúmplice do pecado dela. Então, os dois vão para o inferno. Você entendeu? Então, os dois vão para o inferno. Porque quem peca, nesse caso, seria a mulher, biblicamente. É por isso que a mulher ela é muito cobrada radicalmente no Iraque, né, no Oriente Médio. Né? Ela não tem como diz assim, a prioridade, né, que tem os homens. Né? Tanto as mulheres como as crianças também. As crianças também, eles não têm prioridade. Né? Eles não são tão importantes para o povo de Israel. Mas essa é outra história. Então, veja bem, na verdade, quem peca, né, no caso de adultério, é a mulher. Só que, porém, o homem que participou paga porque ele é cúmplice do pecado dela. Então, é por isso que o diabo tem achado uma fragilidade sobre a mulher para chegar e para fazer com que ela cometesse o adultério, né? Para arrastar os homens para o pecado. Então, eu quero te dizer, mas mediante disso, né, o sangue de Jesus tem nos purificado de todos os pecados, tanto quanto a mulher quanto o homem. Então, todos os dois vão para o inferno se estiverem fornicando ou prostituindo. Então, veja bem, então quando um homem ele trai a mulher pode dar carta de divórcio para ele? Pode dar carta de divórcio para ele, né? Quando a mulher trai um homem, o homem pode dar carta de divórcio para ele? Pode dar carta de divórcio para ele, ou para ela, vice-versa. Então, só não pode, na verdade, a mulher casar de novo com outro, nenhum outro casar com a outra. Dar carta de divórcio e distanciar não há problema, o problema é casar de novo. Casou de novo, a Bíblia condena. E mesmo eu sendo pastor e dizendo para você que você tem perdão se casar de novo, né? Deus te perdoa, na verdade, mas ele não abre mão, ele não aceita de forma nenhuma, ele não concorda que você deve casar de novo. Então não adianta que, se você tem o seu casamento, é melhor lutar por ele e evitar tudo isso. Se você pode perdoá-lo ou perdoá-la, que você perdoe e siga a tua vida. Se não pode perdoá-la ou perdoá-lo para ficar continuado casados, você pode dar carta de divórcio e aí, meu querido, né, você viver só para Jesus. Ou então, se souber aí que
A mulher morreu, mas não vai mandar matar ela não, que aí piora, viu? Vai fazer igual Davi, não, que você tá lascado. Vai matar o marido da mulher para ficar com a mulher dele. E aí o negócio vai ficar feio para você, porque Deus vai punir na tua casa, né? Então, nós vemos aí acontecendo o seguinte. A mulher traiu o marido, eu não posso deixar porque eu sou temente a Deus, eu não posso deixar porque eu sou corno, eu sou chifrudo, ai meu Deus do céu, cresceu o chifre de viado em mim, né? Porque é chifre de viado, de rena, né? Então eu não posso deixar de jeito nenhum. Ai meu Deus, os outros vão olhar pra mim, eu sou chifrudo, eu sou chifrudo. A mesma coisa, a mulher, ai meu Deus do céu, aí vão falar que eu sou chifruda e tal, né? E tal, vai entrar no ônibus, vai furar o teto do ônibus. Então eu posso dar carta de divórcio? Pode. Você pode dar carta de divórcio. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que te traiu, que usou infidelidade com você. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que te traiu, que usou infidelidade também contigo, homem. Então você pode dar carta de divórcio. Se houve mesmo, né, o ato, você pode. Mas repudiar a mulher por qualquer coisa pode? Não. Né? Não. Agora, digo uma coisa. É obviamente também que existem pessoas que não adulteraram, que não fornicam, que não prostituem, não tem caso de infidelidade. Existe um outro ato. A infidelidade, o que eu entendo, ela não vem só do caso do adultério com a mulher e o homem, né? Ela vem de outras formas também, né? A pessoa, quando ela promete uma coisa, eu prometo ser fiel ao meu esposo, prometo obedecer a ele, prometo na doença, na pobreza, prometo isso, aquilo, outro. Se você promete tudo isso, né? E você não foi infiel ou infiel, né? E você não cumpriu, você está sendo infiel com as suas promessas diante do seu esposo ou esposa. Então, vai chegando um tema que o casamento vai esfriando, que o homem vai desgostando, a mulher vai desgostando, e aí começa o pau quebrar. Então Deus vai querer um casal que se soque um dentro de casa, um dentro do outro, né? A mulher está apanhando igual pandeiro na mão de pandeirista. O homem é daquele que faz artes marciais, Kung Fu, Chantal Chuan, Feng Shi, Pak Mei, Tao Lung, e lá vai, né? Então ele é aquele Shaolin Bruce Lee da época da Gera de 2016. Ele quebra a mulher e é saco de pancada. A mulher não é crente, o marido não é crente, a mulher é crente, ele chega todo dia dar uma surra na mulher. Eu tenho que tolerar isso. Eu tenho que viver dessa forma. Não, desde quando você quebra um pacto de fidelidade, para Deus é infiel. Você bater, arrebentar a tua esposa, fazer acontecer, você está quebrando o pacto de fidelidade também. Não é só no adultério. Porque é muito fácil uma mulher e um homem casar e falar assim, eu tô morrendo, mas não te dou divórcio. Você me traiu? Não. Você que ficou com outra mulher? Não. Você ficou com outro homem? Não. Então eu não posso te dar o divórcio? Não, pode me matar. Você entendeu? Então veja bem, a vida espiritual, irmão, a gente tem que zelar por ela, temos que ganhar ela cada dia mais. Agora, exemplo, a Bíblia diz que não deve divorciar da sua esposa, do seu esposo, por causa de infidelidade. E nós vemos não só infidelidade na prostituição, no adultério, né, de mulher para o homem para a mulher, mas nós vemos aí uma infidelidade na quebra de contrato diante de Deus. Você é infiel a Deus. Se você falar assim, Deus, eu a partir de hoje estou aceitando o Senhor e prometo a partir de agora não beber, não fumar, não jogar, não prostituir, você fez o quê? Um contrato, você jurou diante dele. Você está prometendo para ele que está sendo fiel a ele, será eternamente, até que a morte separe dessa terra. Mas aí você pega, sai dali, vai lá e fuma um cigarro. O que você fez? Você foi o quê? Infiel. Isso faz parte da sua infidelidade. Se Jesus tiver que vir, você sobe? Não, porque você quebrou o seu pacto de fidelidade com Cristo. Então, a infidelidade, irmão, ela é válida, não é só para o adultério, por causa de infidelidade.
Jesus, ele estava citando algo ali do adultério, que perguntaram, quando perguntaram, Senhor, é lícito da carta de divórcio, né, para uma mulher? Ele falou assim, no princípio, disse Jesus, não era assim, não foi assim. Deus aceitou por causa que foi Moisés que deu a carta de divórcio. Então, como Moisés era o juiz, e ele julgou este ato e Deus concordou com ele, então concordou com a vontade de Moisés nesse sentido. Não que Deus voltou atrás e aprova o divórcio. Deus não fez o divórcio, Deus não fez o casamento para haver divórcio. Deus fez até que a morte o separe. Então, como, né, a Bíblia diz o que é concordado no Senhor aqui na terra, no céu também é concordado. Então, o ato de infidelidade, ele não vem só de adultério, ele não vem só de prostituição, né, de nhenhenhê contra a mulher, nhenhenhê contra o homem. Ele vem também, né, qualquer coisa que a mulher e o homem que prometeu diante da promessa, diante de Deus, para si. Deus é testemunha do seu primeiro casamento e do segundo casamento. Deus é testemunha do primeiro casamento e do segundo. O primeiro você era solteiro. Solteiro e solteira casou. O segundo você agora é viúva. Então agora você pode casar. As bênçãos de Deus continuam. Então veja bem. Então, lembre bem. O ato de infidelidade, ele não entra na vida da pessoa só porque o marido traiu ela, só porque a mulher traiu ele. Entra também o ato de infidelidade quando a mulher deixa os seus atos de esposa, quando a mulher deixa os seus atos de fazer aquilo que a Bíblia manda. Então, veja bem, então nós vemos o seguinte, que, por exemplo, né, eu prometo ser fiel ao meu esposo, eu prometo ser fiel à minha esposa. Mas tudo bem, você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu esposo, e você nunca teve coragem de traí-lo, nem tem coragem de traí-lo, né? Então esse pecado, você fala assim, esse pecado eu não devo, pastor, porque este pecado aí é terrível. Mas não adianta você, às vezes, também não cometer este pecado que não deve, mas não ser fiel ao seu esposo, né? Qual é? Eu prometo, quando você for trabalhar, né, você chega na sua casa, lá em casa, a comida vai estar pronta, sua roupinha passada, tal. Eu prometo que vou te dar carinho, eu prometo que você é uma mulher sábia. Provérbios 14 diz, a mulher sábia edifica a casa toda de ruba. Então eu prometo. Se você prometeu, você formou um pacto de quê? Um pacto de fidelidade. Se você quebra esse pacto, você é o quê? Infiel. Então, seja lá para o homem ou para a mulher, vale para os dois, certo? Então, hoje em dia nós vemos que a Bíblia tem afirmado o pacto de infidelidade. Deus não concorda com a infidelidade nenhuma. Nem a mulher trair o marido, nem o marido trair a mulher. E nem a mulher quebrar a promessa que fez o marido, e nem o marido quebrar a promessa que fez a mulher. Desde quando você quebra a promessa, você está sendo infiel. Então, se você está sendo infiel, porque aquela infidelidade não tem como você continuar vivendo aquilo ali, você tem que dar um jeito. Claro, obviamente, né? Se foi traída, você tem o direito de ter a carta de divórcio. Mas não pode casar com outro, né? E ele também não pode casar com outra. Mas, se porventura você promete o seu esposo que vai fazer ele um homem feliz, né? Que vai dar a ele os direitos que é o dever dele. E de repente você chega e não quer, porque eu vou dizer uma coisa, o que nós vamos aqui dizer aqui, irmão, esse vídeo vai ficar grande, como eu disse, né? O ato de infidelidade é como nós temos falado, então ele gera por muitas as pontas. A infidelidade, você prometer ser, Deus, a partir de hoje você é fiel ao dízimo, você não é fiel ao dízimo, o que vai acontecer? Você é infiel. Então isso também, se Jesus vier, você fica, porque qualquer ato, qualquer sujeirinha na sua roupa branca, um pinguinho de caneta está sujo para Deus. Então você vai ficar. Então você tem que ser fiel a Deus em tudo. Se você é fiel a Deus, primeiramente, você vai ser fiel à sua esposa, você vai ser fiel ao seu esposo. Se você obedece às leis de Deus, você não vai ter o que... Tua esposa não vai ter que reclamar um do outro, porque aquele que obedece a Deus cumpre todas as verdades. Então veja bem, então o ato de infidelidade, ele pode começar surgindo dentro da tua casa, né? Você pode ser o ênfase que vai dar para o ato de infidelidade piores acontecer. Então, como começa um ato de infidelidade na vida de um casal casado?
né? Então, o marido, por que existe o casamento? Casamento, né, a maior parte significa o quê? Não é porque o casamento é só de sexo, não. Mas, na verdade, o casamento que Deus colocou é só por causa do sexo. Porque se o sexo não fosse pecado, Deus não mandava ninguém casar. Porque o sexo provoca, entendeu? O adultério, provoca a deturpação dentro da palavra de Deus. Então, como o sexo, né, fora do casamento é pecado, então a pessoa, Deus manda casar, porque o sexo fora do casamento se torna-se pecado. Então, se a pessoa não casar, está lá fornicando, adulterando, Apocalipse 2,15 diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Então, você está fornicando, adulterando. Então, você não é casado diante da lei de Deus do homem, você está condenado, se você verdadeiramente não crê e não acertar. Então, como que começa o ato de infidelidade dentro de casa? Na verdade, o ato de infidelidade dentro de casa, ele já começa, não é só na traição entre o esposo e a esposa. O ato de infidelidade dentro de casa, ele começa quando a mulher e o homem se retêm aos direitos de ambos, né? Mas ambos, irmão, no Senhor, tem irmã, tem mulher, tem homem que quer fazer o que a Bíblia condena. E porque minha mulher não faz isso, eu vou procurar uma outra na rua, porque o meu marido não faz isso, eu vou procurar outro na rua. Então isso aí, irmão, quer dizer para você que isso é ilícito. A Bíblia condena isso, né? Então você não pode, você não é dono, você tem autorização de usar o corpo da tua mulher e autorização de usar o corpo do teu marido, mas você não é dono do corpo dela e nem dono do corpo dele, porque quem é dono deste templo é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está nessa pessoa, ela não vai cometer pecado, ela não vai usar o corpo, o templo do Espírito Santo para cometer pecado. O que o diabo faz? Pega esse templo e leva para o pecado para o quê? Para transgredir a palavra de Deus, para que esse templo, né, seja condenado, porque dentro dele tem um espírito, e o espírito que conduzia este templo vai ser condenado, porque o espírito que é forte se reverteu à fraqueza, deixou a carne ser mais forte e o espírito ficou fraco. E a Bíblia diz, a carne é fraca e o espírito é forte, então o espírito tem que repudiar os desejos desta carne. Então nem tudo no casamento você pode fazer, nem tudo você pode estar chegando e estar aceitando. Isso é antibíblico. Então tem pessoas que acham que a sua esposa é uma atriz pornográfica, é uma atriz pornô, acha que seu esposo tem que ser um ator pornô, né? Que nos vídeos pornográficos que eles assistiram lá, que o marido tem que fazer o que ele fez com a mulher lá, e a mulher tem que fazer o que a atriz também fez com o homem lá. Então eles se tornam um casal adúltero. Por quê? Porque eles assistindo esse filme pornográfico, eles estão trazendo para si o caso de adulterar. Então a mulher vai pensar naquele homem, o ator que está no filme, o homem vai pensar na atriz que está no filme, e eles vão cometer adultério, ambas partes, porque a Bíblia diz, Jesus disse assim, ó, se olhares para uma mulher com desejo no coração e sentir desejo por ela, já adulterou com ela. Imagina você assistindo e querendo que aquele ator maligno seja o teu marido, né? E querendo que aquela atriz maligna seja a tua esposa, né? Então isso aí, Jesus vem se vai ficar. Então lembre bem. Então o que eu quero dizer para você neste momento, né, que o casamento, ele tem que ter bom senso. O casamento, ele tem que ter fidelidade. Quando você vai ao altar e jura diante da palavra de Deus ser fiel até a morte, você tem que ser fiel em tudo. Não é só na traição, não, evitar a traição, não. Você tem que evitar tudo aquilo que quebra seu contrato de fidelidade. Porque você promete ser fiel ao teu esposo, Promete cuidar dele na doença, na pobreza, vocês dois, promete que vocês vão morar se vocês for morar na ponte, lá debaixo da ponte, lá vocês nunca vão se abandonar, prometo. Vocês prometem mil e uma coisa. O cara casa para ter uma mulher e quer que a mulher seja objeto sexual, né? O homem casa com a mulher. Eu vou dizer uma coisa, aquele desejo sexual excedente, excessivo, é maligno, é diabo, é pombagira, é tranca-rua. Tanto isso vale para o homem quanto a mulher. Então você que na verdade sente esses desejos satânicos, você pode ter certeza, meu amado, você precisa de uma igreja de libertação. Você precisa de uma igreja igual a minha, que expulsa capeta, que expulsa demônio. Vai lá, assista o meu outro canal, Jesus é que liberta, porque aqui eu só ensino os irmãos, eu respondo os irmãos aqui. Agora vai lá ver os meus trabalhos como é que é. Você pode até não gostar, e eu não estou nem me rasgando e nem lixando se você não gosta. O importante é que eu não tenho que ir aqui obedecer a homem nem servir a homem, eu tenho aqui de servir a Deus. O que eu tenho que falar é de Deus. Importa com meu Deus, é isso aí que me serve. Eu tenho que falar, você gosta ou não goste? Problema é teu, mas eu tenho que te dizer a verdade. Agora,
neste caso, como estou dizendo para você, então o casamento, né, que é dado por Deus, que foi Deus que fez, que foi o juiz lá no Jardim do Éden, ele não quer que o casal separe. Por isso que antes de você casar, você tem que pensar, porque você quebra a cara porque você viu um menino muito bonitinho, achei que bonitinho, cocododinho, mas como bichinho anda com motinha, que motinha, você viu que motão? É a irmã Maria Gasolina, não aguenta ver uma moto, né, o cara, se der uma acelerada ali, ela já se enche toda, já se sai toda, né, pro lado do cara, né? Quer dizer, não aguenta ver um cara com carro, não aguenta ver um boyzinho assim dessa forma e fala, esse é o meu marido. E a irmãzinha já cresce o olho e já vou casar. Vai lá, quebra a cara, não jejua, não ora, entendeu? Não busca do Senhor e fica se lamentando. Ai, meu Deus, que arrependimento, meu marido me bate. Ai, meu Deus, meu marido sai e ele só volta às 3 da manhã. E quando eu vou olhar, as roupas dele tá cheia de marca de batom, de fio de cabelo. Ai, meu Deus, esse cara tá me traindo, o que eu faço? Aí eu falo com ele, eu vou te largar. Ele fala, se você me largar, eu te mato, desgraçada. Ai, meu Deus, eu não larguei meu marido porque eu tenho medo dele me matar. Eu já vi muita reportagem, os outros morrendo por causa disso. Você procurou, cavou sua sepultura? Agora, só Jesus para ter misericórdia da tua alma. Por isso a Bíblia diz, devastam é isso, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então tem mulheres que têm medo de ficar pra titia, tem medo de ficar solteira, tem medo de não casar. Então ela vai pegando e pegando qualquer tranca-rua, qualquer bagaça. O diabo pega e transforma um cara lá em anjo de luz, e esse ali é o meu escolhido, esse ali é de Deus. E quando casa, no namoro é rosas, no namoro é margaridas, no namoro é coraçãozinho, no namoro é a demonstração mais fiel. Quando casa, no casamento é porrete, é espinho, no casamento é coroa de espinho, no casamento é escopeta na cabeça, 38 na cabeça, 0.40, mini Uzi, gripe, calibre 12, né? Então no casamento é isso, né? Então no casamento é dessa forma. Mulher, eu te prometo que quando você casar comigo, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar e vai ter uma vida mais livre, porque hoje seu pai te proíbe você ir para ali, você ir para cá, sua mãe te proíbe você ter um monte fiscal. Comigo você vai ter mais liberdade. Minha filha, ele vai lá e compra um cadeado de todo tamanho e coloca no portão e você passa a ser prisioneira dele. Ai, mas Deus falou que era o meu, é o seu? Aonde que Deus vai dar um carcereiro para uma mulher? Deus não vai dar um carcereiro para uma santa dele, não. Agora, quem na verdade não ora, não jejua, não consagra, vai ter um carcereiro em casa. E existe também o contrário, uma mulher carcereira, né? Que prende o marido, fica lá fiscalizando. É aquela mulher que chega, não confia no marido, vai olhar a gravata, olha a camisa, olha isso, aquilo outro, epa, vou ver se ele tá me traindo. Se você já não confiava, nem porque você casou. Você casou porque você quis. Agora você tá colhendo aí, agora eu quero largar meu marido por causa disso, aquilo outro, tá. Presta bem atenção. Se você não é fiel, se ele não é fiel, o plano de infidelidade se ajunta quando vai tudo, vai quebrando todos os tratos que vocês fizeram até chegar na traição. Chegou na traição, né? Aí vence o divórcio. Você não pode casar de novo. Você pode divorciar, certo? Porque você não pode casar de novo. Mas, pastor, e agora? E se eu casar? O que vai acontecer? Eu casei de novo, eu tô lascada. Eu vou pro inferno, meu Deus. Ai, meu Deus, eu agora vou pro inferno, Jeová. Olha, suave. Tá calor aqui dentro. Não tem ar-condicionado aqui não, irmão. Se vocês quiserem aí fazer uma vaquinha e me ajudar aí, pode mandar. Pastor, eu faço uma doação aqui, ó, de um ar-condicionado. Faço uma doação aqui para ajudar a comprar um ar-condicionado, porque o trem tá feio. Mas eu quero dizer, uns ajudam com ar-condicionado, outros ajudam com as contas de luz. Então veja bem, irmão. Então, no entanto, a minha intenção é te ajudar. Então veja bem, então você chegou e está lá, a mulher está naquela situação, né? Não cumpre o contrato de fidelidade que ela fez e ele também não cumpre o contrato de fidelidade que eles prometeram para o outro. Promessa é dívida, irmão. Já ouviu essa palavra? E para Deus tem validade. Se você promete para Deus e não cumpre, ele vai te cobrar. Então, por isso que a Bíblia diz assim, ó, igual voto. Melhor você não votar do que votar e não cumprir. Porque se você votar e não cumprir, você comete pecado. É uma promessa que você faz a Deus e Deus leva a sério. Então você não pode enganar a pessoa, né? Então você pega
Muitas pessoas querem casar e até Deus revela que não é para casar. Não case, não case. E você vai se dar mal. Não, mas eu tenho que casar porque não sei o quê. E quando casa, meu irmão, a coitada ou o coitado vai até para debaixo da terra. Depois quer reclamar com Deus o quê? Então, o divórcio, ele existe para o plano de infidelidade, mas a infidelidade, quando ela começa a chegar na traição, é porque a mulher já foi infiel ao marido desde antes da traição, e o homem já foi infiel à mulher desde antes da traição, até que chega a traição. Então, a infidelidade, ela não veio diretamente da traição, ela veio dos começos do ponto que você não chegou e cumpriu a sua promessa para o teu esposo diante de Deus, porque na Bíblia você jura, né? Diante da igreja você jura. O cristão jura, eu juro de pé junto. Eu juro de pé junto. Eu vou te levar para pizzaria. Eu vou te levar para hamburgueria. Eu vou te levar para praça. Eu vou te levar para isso. Então, vai, meu filho. A razão é, ele queria dizer assim: eu vou te levar para o fogão. Eu vou te levar para o fogão. Eu vou te levar para a vassoura. Eu vou te levar para... É isso que ele sabe. Claro que a mulher não pode ser libertina, não pode ter toda a autoridade assim e querer fazer o que quer. Ela tem que fazer a vontade do marido. No Senhor. No Senhor. No Senhor.